Fala, parceiros rubro-negros e amigos do canal, galera, né? Tá aí o Globo Esporte aí, interagindo aí, qual pode ser aí, dos gigantes aí, ou os dois gigantes aí, desclassificados aí da Copa do Brasil. Deus me livre, o Flamengo jamais, se o Corinthians for, o problema é deles e do Neto, né? Mas o nosso Mengão não pode jamais aí ser desclassificado aí, né? Ser eliminado aí da Copa do Brasil. Vou colocar os cortes para vocês aí, como sempre. Saudações rubro-negras, você que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho da notificação e dê o joinha. Feche aí com o nosso canal do Malvadão. Abraço a todos os flamenguistas do canal e um excelente dia para todos os flamenguistas e as flamenguistas do canal. Quando vejo que a equipe não está agressiva, está neutra, preciso tomar decisões. E no caso dos atacantes, era um ou outro. Eu optei por ficar com o Gabigol, disse Sampaoli depois da derrota de domingo. Vamos ver como o Gabigol começou as últimas temporadas. E por incrível que pareça, a diferença não é grande. Pegamos os 20 primeiros jogos dele nos últimos 4 anos. Em 2019, foram também 10 gols. Em 2020 e 2021, 14 gols. E em 2022, 12 gols. Ao longo do tempo, a camisa mudou, o número mudou, o visual mudou e ele seguiu sendo o artilheiro do time, autor de gols muito importantes. Mas, como a fase não é das melhores, a produção dos cartazes também deu uma paradinha. Os cartazes. O Eric lembrou do último gol, que foi de pênalti, né, contra o Coritiba, mas pra gente pegar o último gol com bola rolando, foi dia, 15 de fevereiro, num 3-1 contra o Volta Redonda. O Gabigol marcou 2 vezes, mas foi no Campeonato Carioca. Aí foi a última vez que a gente viu um gol do Gabigol com bola rolando, André Lufeto. E não teve gol decisivo do Gabigol. E o Flamengo esteve em várias decisões. Né? Teve isso também. O Gabigol é um artilheiro, não só de campeonatos, mas é um artilheiro de jogos decisivos. A temporada dele está abaixo, porque no ano passado ele também diminuiu um pouco o número de gols, mas tem a ver ele com a posição? Proporcionou, exatamente. Tá. Mudou de posição e proporcionou ao Pedro mais gols, inclusive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo no lugar dele. Teve isso mesmo. Tá. Então, peraí, ele mudou a posição, mas ano passado não caiu de produção. Não Quando caiu a gente de olha produção, para mas participação em gols. caiu menos, fez menos gols também. Não participou como autor. Isso, não, Ok. mas participou Tá. E agora nem tanto, não está fazendo os gols e também. E já ficou bem claro, assim, cada vez me parece mais que em algum momento não teremos Pedro e Gabigol. No Flamengo ou em campo? Não, em campo com o Jorge Sampaoli, o que pode causar algum tumulto, dependendo de quem for escolhido no momento que for escolhido. Estou sentindo o Pedro desconfortável em ser substituído e o Gabigol ficar em campo. Tá? E mais, né? E confiante para levantar o dedinho e falar isso, né? Porque ele então, por muito tempo esquentou um banquinho ali e, ok, minha hora vai chegar, se mostrou até muito resiliente. Foi muito assediado pelo Palmeiras, inclusive, que a época sofria, né? Se não tivermos Pedro e Gabigol, que dá para jogar, mas não vai ser sempre, porque o São Paulo não vai ter sempre a mesma escalação, a gente sabe disso. Quando não der para jogar, se tivermos muito tempo Gabigol sem dar resultado, vai criar um incômodo no elenco do Flamengo. Beleza, esse jogo do Flamengo contra o Maringá é amanhã, viu? 2-0. Para o Flamengo avançar, precisa reverter. A seleção sub-17 desembarcou. Castilho, técnico do Maringá, tá com uma boa vantagem. Tá com uma boa vantagem para cima do Flamengo. E o Marcelo Cabo, técnico do Remo, tá com uma boa vantagem para cima do Corinthians. Os dois falam agora no F360, a melhor resenha esportiva das manhãs brasileiras. Olha aí. Muita entrega, muita entrega tática, muita parte física, muita disposição. Isso podem esperar. E um time que vai jogar. Nós vamos ter coragem de jogar. É lógico que é um palco diferente de tudo aquilo que nós já passamos. O Maracanã é o sonho de criança de todo o jogador, todo treinador. Eu acho que a gente, de uma certa forma, surpreendeu o Corinthians, né? Porque, assim, talvez a gente tenha feito um dos melhores jogos nossos na temporada. Posso reputar que foi um jogo de excelência. A gente conseguiu jogar os dois tempos muito bem.
né? A gente conseguiu ser muito competitivo, está muito concentrado. E o mais importante é que quando a gente retomava a bola, a gente sabia o que fazia com a bola. Entendeu? Então, assim, a gente foi um time bem equilibrado na ação de defender e de atacar. E quando a gente teve a bola, a gente buscou o gol a todo momento. Então, eu acho que foi muito mérito do Remo, né? E não demérito do Corinthians, porque, de uma certa forma, surpreendemos o Corinthians. Surpreendeu mesmo, hein? Foi um baile, hein? Podia ter sido mais, hein? Poderia. Rapaz, mas e agora as chances de Flamengo e Corinthians? O Flamengo tem mais chance. O Flamengo está num momento melhor, tem um time melhor, porque a questão do Corinthians não é só fazer os 2 gols. O Corinthians está com uma incontinência defensiva. Ou 3, né, prof? Se quiser evitar os pênaltis, né? 3 sem sofrer nenhum, para evitar os pênaltis, né? Os dois fizeram, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, fizeram partidas muito ruins na ida. A partida do Flamengo também foi... Também. De doer, hein? Muito ruim. E os dois times se superaram, tanto o Maringá quanto o Remo. Eu acho difícil, principalmente, que o Remo repita contra o Corinthians a partida que fez, na ida. Eu acho que o Corinthians pode tropeçar em seus próprios problemas. O Flamengo está mais em paz. Eu diria até que a lógica é que o Flamengo vire esse resultado. Já em relação ao Corinthians, eu tenho sérias dúvidas. Mas pelo Corinthians, pelo momento... O Cuca vai ter mais trabalho para conseguir essa remontada, essa virada? Sem dúvida do que nenhuma. o Sampaoli? Sem dúvida nenhuma. Embora, como falou Marcelo Cabo, naquele primeiro jogo tenha tido muito mérito do Remo. Mas teve também demérito corintiano ali. O Flamengo está numa situação melhor para virar. Tem mais material humano também, né? E tem um detalhe aí, né, Abel, que a gente vai ter de ver o Maringá sem um trio que saiu para o Coritiba. Né? O Maringá negociou o Vilar, zagueiro, lateral direito, Marcos Vinícius, e o Bianchi, que era o meia, que é um dos destaques do time, né? Fez o gol, né? Exatamente. Os 3 foram para o Coritiba. Os 3 já não jogam no Maracanã. Nesse intervalo? Os 3 não jogam no Maracanã. Você tem de ver o peso que isso vai ter para o Maringá, que perde 3 titulares de um jogo para outro. O Remo não. O Remo é basicamente o time que ganhou no Mangueirão do Corinthians. Mas estou com o prof. O que não mudou para mim, Abel, foi o favoritismo. Acho que Corinthians e Flamengo são favoritos ainda para avançar. Mesmo os dois jogando muito mal, como jogaram no primeiro jogo, dominados como foram no primeiro jogo, por Remo e Maringá. Ano passado, na mesma Copa do Brasil, Atlético Corinthians Goianiense. teve com o Atlético Goianiense o mesmo cenário. 2-0. Perdeu lá em 4-1 Goiânia por depois. 2-0, não foi? O Atlético Goianiense é um adversário mais forte, adversário de primeira divisão. É isso. Foi um jogo em que o Corinthians se mobilizou muito, com pressão, a necessidade de resultado, conseguiu virar, mas até comparando Remo e Maringá, o Maringá para mim é um time um pouco melhor, mais organizado que o Remo. Mas o Remo não teve esse impacto de perder 3 jogadores do time titular. Então é preciso ver como o Maringá vai reagir a essas ausências, mas o Jorge Castilho mostrou que tem competência para levar a campo um time certinho. Isso me chamou a atenção ele dizendo que vai jogar. Vai sair pro jogo? E o Maringá, né Abel? Você acredita? Tenho dúvida. Não vai jogar fechadito? É difícil jogar. Se vai jogar, o que a gente entende é que ele vai sair para jogar. Para cima do Flamengo no Maracanã. Pode tentar repetir, que ele falou muito do primeiro jogo, até falou conosco também aqui na nossa programação, nos canais ESPN e no Star Plus, que o Maringá conseguiu fazer um jogo, até um jogo muito físico. Levou o cenário para um jogo mais físico, de mais choque, de muita marcação, de muitos duelos, e o Maringá foi bem nisso. Né? Então não sei se o Maringá vai conseguir, eu acho que é um desafio do Maringá de Jorge Castilho, tentar fazer isso no Maracanã. A gente imagina um jogo, obviamente, do Flamengo muito tempo com a bola, do Flamengo rondando muito a área do Maringá. E como que o Maringá vai reagir? O Remo conseguiu fazer um jogo em que o Remo conseguiu um jogo muito rápido, um jogo de muita velocidade, um jogo que o Corinthians, quando perdia a bola, o Corinthians não tinha muita reação. Né? Então tem tudo isso também que eu acho que entra em campo, né, nessa quarta-feira. Esse jogo do físico que o Maringá propôs ao Flamengo, o problema é que o Flamengo topou esse jogo. Também. O time do Sampaoli não vai topar. Você não conseguiu sair disso, né? O time do Sampaoli não topa isso. E o Corinthians aqui, em relação ao que aconteceu com o Atlético Goianiense, era um time mais confiável. Uma cabeça mais confiável de voltar para o lugar. Era o time que o Vitor Pereira tinha falado que estava de barriga cheia. Por quê? Porque tinha ganho, bem ou mal, tinha ganho do Atlético fora. O momento do Corinthians não é esse. O Corinthians pode até se superar, e superação é a palavra na história do Corinthians. Né? Sim. Superação. Não, e bem agora ou mal, né, prof? Vai ter que mudar da água pro vinho. E aí, falando dentro de campo,
O Cuca é um treinador que, em relação à mobilização, em relação a levar o ambiente externo, muitas vezes, para motivar os atletas, isso ele faz bem. O problema é que esse ambiente externo É isso. tá Agora pesado. diz muito a ele. Né? Não é um ambiente externo apenas em relação ao time, em relação às críticas ao time. E ele precisa estar motivado, acreditando. E olha o que temos aqui para os nossos amigos do F360, hoje com estrelas como o professor Celso Zelt, Rafael Prats, o tático, e Breiler Pires, Breilov, o comentarista do Amor, para a gente falar sobre o perigômetro na Copa do Brasil. Porque Corinthians e Flamengo perderam o jogo de ida, os dois por 2-0, o Corinthians para o Remo e o Flamengo para o Maringá. E aí agora a gente vai analisar quem corre mais risco. Por exemplo, quando a gente analisa a força do adversário, quem vai ter mais dificuldades para virar? O Corinthians ou o Flamengo? Ou quem fez o pior jogo de ida? Corinthians ou Flamengo? Não pode ficar no muro, né, Abel? Não vem com esse papo quem de fica muro. no muro como os companheiros, né? Não, Tem você que escolher um dos dois, né? Isso, Tá exatamente. certo. Não sei por que ele gosta de repetir sempre essa pergunta. Quem tem o técnico menos entrosado? Olha que difícil. Essa é difícil. O Cuca ou o Sampaoli? Os dois são novos nos clubes, né? E pressão da torcida, os dois jogando em casa, obviamente tem uma pressão. Vamos começar então com a força do adversário? Com o amigo Breiler, que já está sorrindo, está sorridente, porque me parece que ele acha que Queria saber qual é a graça que você está vendo, Breiler. Eu quero saber pra também. gente, você pode dividir com a gente. Eu não estou vendo essa graça Prats, toda que você está vendo. É uma escolha difícil. É verdade. Eu sorri porque eu acho que eu vou ficar aí no muro. Não, mas não pode. Não? Não. Tem que escolher? Não, não é isso, tem que escolher. Agora não é isso, Abel. você quer dizer que eu tenho que escolher. Então tá. Veja só, a que ponto chegou. Mas o Prats está provocativo, né? O tático. Daqui a pouco vamos mudar para Rafael Prats, o provocador. Mas o Remo é mais tradicional, mas eu achei o Maringá mais entrosado. Tradição não ganha jogo. Não, mas é um critério. Ajuda? Não. Camisa, segundo o Prats, camisa ajuda. Ah, é? Às vezes Ajuda a não Se afundar. for branca, Às então... vezes boia. nem me fala disso aí. Então vai lá, eu Não vem coisa interrompi séria. o amigo, desculpe. Remo mais tradicional, Maringá para mim mais organizado, mas precisa ver como o Maringá vai reagir. Mas eu confio, eu gosto muito do trabalho do Jorge Castilho no Maringá, colocaria o Maringá como um adversário mais forte. Você não viu a organização no Remo, naquele jogo contra o Corinthians? Foi muito organizado, Marcelo Cabo também faz um trabalho legal, mas o Jorge Castilho, até com menos recursos, também ali é um Maringá que tem um jeito de jogar muito estabelecido. Eu coloco o Flamengo com um adversário mais forte. E você, Prats? Eu coloco o Remo. Opa! As perdas do Maringá me parecem que elas têm um peso, né? Estou com o Breiler. Maringá é um time muito bem treinado pelo Jorge Castilho, fez um jogo muito bom no Willie Davis, mas essas perdas me causam alguma dúvida. Eu acho que a força do adversário, a do Remo... Não, lembra do Serginho, maestro do meio-campo do Como é o Maringá. nome do estádio, teve base. Prats? Willie Davis. Teve base o Serginho. Repeat, please. Willie Davis. Willie Davis. A que se deve esse nome? Aí a pergunta para o professor boa Celso pergunta. Zelt, Aí né? é professor Vamos Celso precisar de uma Zelt. pesquisa maior, né? Eu acho que o Willie Davis era um dos fundadores da cidade de Maringá. Pode ser. Olha. Pode ser. Eu já vi Alright. isso em algum momento. Thank you, Mas professor. meu voto aí, Corinthians. Então, Serginho não para ajuda? o Breiler, força do adversário, o Maringá é mais forte para o Breiler. Para o Prats, o Remo é mais forte, o adversário do Corinthians. Professor Celso Zelt, força do adversário. Quem vai sofrer mais, Corinthians ou Flamengo? Eu acho que o que define isso é que o Remo é praticamente aquele Remo. E o Maringá não é aquele Maringá. Aquele Maringá tem um jogador de cada setor, hoje é no Curitiba. Os dois Sabe, de repente vieram joias da base do Maringá. Sim. muito pouco Mas não provável vão que ter o mantenha. mesmo entrosamento, né? Não vai manter, é o Remo. É o Remo, então aqui, Remo. Corinthians, certo? Mas seu voto pode ser outro, Abel. Você pode votar no Maringá e aí deixa para o quinto elemento votar. Ah, mas agora é tarde demais, o Corinthians já está ali. Você gostaria de ver meu voto, né? Eu queria. Eu gostei mais do Remo. Gostou mais do Remo? Achei que o Remo jogou muita bola.